Bom dia! Mais um encontro para o estudo do livro Porque o Amor é Importante. É o nosso 12º encontro. Nós estamos estudando esse livro então já faz 3 meses, né? E tá incrível, gente. Tá muito bacana porque é neurociência pura. Então vem com a gente. Os outros encontros a gente está lendo juntos, estudando juntos, conversando. Nós vamos começar agora o capítulo 4, que é o cortisol corrosivo, tá? A Sul Guerra, o primeiro estudo que a gente fez, o primeiro encontro de estudos desse livro, eu explico sobre ela, a gente fala sobre o livro, a gente explica tudo bem direitinho. Tem todas as aulas, todos esses encontros, tem salvo no meu YouTube, Alcione Andrade Oficial. Entrem lá, se inscrevam, que também as lives que eu faço aqui eu acabo salvando lá. Coisas novas estão surgindo por lá também, então não fiquem de fora, entrem lá e se inscrevam, tá bom? Vou fazendo um cafezinho aqui enquanto o pessoal vai chegando. Eu sou, infelizmente, viciada em café. O café tem muito a ver com a minha, lógico, meu padrão fisiológico, né? Meu cérebro aprendeu a precisar da cafeína, né? Criou um novo padrão. E também tem muitas questões de memórias emotivas, assim, né? Memórias afetivas. O café. Minha família inteira é mineira. A gente sempre tomou muito café, então onde a gente ia, um cafezinho, o dia inteiro fazendo cafezinho, né? Então eu tenho muito essa memória. Vou mandar aqui convidando as pessoas que eu sei que gostam de acompanhar o nosso estudo, mas também sei que não é fácil a gente conseguir estar aqui toda terça, esse horário ainda, né? 9h30 da manhã. Então, eu gosto sempre de... E elas me agradecem normalmente, né? Obrigada por me mandar. Eu fiquei... Realmente não estava conseguindo entrar, agora eu consigo aqui no link. Então, vou mandando para todas aqui. Peraí que tem algumas pessoas bem específicas que me pediram para mandar sempre. Eu já vou mandar. E aí, gente, me contem como é que vocês estão. Como que tá o dia a dia com as crianças aí nesse começo de inverno, as gripes melhorando. Como estão as coisas aí? Vamos chegando, gente. Vamos chegando pra gente começar nosso estudo. Qual que é a ideia do estudo, gente? Eu queria estudar esse livro de novo, né? Eu queria estudar ele com calma, ler parágrafo por parágrafo, ter alguém pra discutir, ou ter alguém pra ficar comentando, né? E eu falei, putz, toda vez que eu pego pra ler, acontece alguma coisa, eu paro, eu li uma vez, assim, li uma vez, eu queria estudar, queria olhar, queria me aprofundar, né? Oi, Rocio, que bom que você conseguiu chegar. E aí eu falei, quer saber? Vou criar um comprometimento com as pessoas, né? E, no geral, é isso que eu faço aqui com vocês, então. Eu tô comprometida toda terça, às 9h30 da manhã, estar aqui estudando, independente se nós vamos ter... se vocês conseguem acompanhar ao vivo ou não, vai estar salvo e vocês podem acompanhar depois. O grande diferencial que eu senti desse estudo é que muitas pessoas me deram feedback assim: Alci, eu não teria tempo para ler esse livro, mas eu coloco para ouvir lá a live enquanto eu tô lavando louça, enquanto eu tô fazendo alguma coisa manual, né? Enquanto eu tô tomando um banho, enquanto eu tô arrumando a casa, e enquanto eu tô dirigindo, e eu consigo acompanhar daí o estudo por aqui. A Rocio é uma que tá conseguindo acompanhar quase sempre, né, Rocio? Sempre por aqui. A Rocio já fez nosso curso de casais também. Quem sabe a Rocio também já vai estar no nosso próximo audiocurso. Nossa, a gente tá tão apaixonado por esse audiocurso que a gente vai fazer um pré-lançamento para quem já foi aluno de outros cursos entrarem nesse. Um pré-lançamento assim, com o valor da turma anterior, né? Que agora vai subir o valor para a turma 4. Para todo mundo que já fez os outros cursos e para quem tá na lista de espera. Então, gente, se vocês quiserem, né, ter esse mimozinho, né, se inscrevam na lista de espera que logo, mas logo mesmo, porque o curso começa dia 20 de junho, esse mês. Então, a gente vai fazer esse pré-lançamento, esse período especial para quem tá na lista de espera ou para quem já foi aluno de outros cursos. Tá bom? Vamos começar, então? Cortisol corrosivo? Vamos lá, capítulo 4.
Sei que algumas pessoas já me escreveram aqui no particular que vão entrar daqui a pouco, mas acho que a gente precisa aproveitar o nosso tempo, né? Pra que a gente consiga caminhar. E depois elas assistem gravado o começo, se elas quiserem pegar esse começo realmente do estudo. Então, capítulo 4, cortisol corrosivo. As noites eram a pior parte. Havia noites em que, ouvindo começar a chorar às 3 ou 4 da manhã, ela faria qualquer coisa para que ele parasse de chorar e dormisse. Dar um elixir paregórico, chupeta com mel, qualquer uma dessas coisas ruins. Durante sua gestação, Pris tinha lido muito sobre os erros do passado na criação de uma criança. De acordo com a literatura, eram resultados não só da ignorância, mas do puro egoísmo. Uma enfermeira ou mãe que dava um remédio para a cólica a seu filho normalmente o fazia para sua própria paz de espírito, não querendo ser incomodada. Os médicos concordaram que deixar o bebê chorar não faria mal à criança. Quem sofreria os danos eram os adultos por ouvi-los chorar. Pris supôs que isso fosse verdade. As enfermeiras anotavam quantas horas Stephen chorava cada dia, mas nem Sloan nem Dr. Turner se importavam quando olhavam o prontuário. Tudo o que importava para eles era a curva de peso. Vamos olhar hoje sobre isso, gente. Deixar a criança chorar, o estresse tóxico, o cortisol corrosivo. Por que que nós não podemos deixar os nossos filhos chorar? Deixar os nossos filhos ali estressados, sozinhos. O que acontece com toda essa liberação de cortisol no organismo? Nós vamos ter um capítulo inteiro agora, que vai começar agora, só sobre isso. E é muito importante, gente, a gente saber disso, muito importante. Porque é isso, é esse tipo de informação que vai ajudando a gente a desconstruir esse olhar desrespeitoso para a infância, achando que as crianças, essa frase, né? Ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. A gente fala uma vez, a gente fala duas vezes, quando não dá, a gente vai lá e age de forma agressiva, de forma violenta, né? A gente deixa sentir dor mesmo, deixa chorar. Porque eu já falei, agora ele chora até a hora que ele parar de chorar. A hora que ele parar de chorar, beleza. Sabe? A gente vai indo para um lugar tão ignorante da nossa parte que, na verdade, a gente está fazendo mais mal para a criança do que a gente imagina que pode estar fazendo. Gente, só sobre o cortisol corrosivo, só para vocês terem uma ideia do tanto de informação. Oi, Fabi! Do tanto de informação que a gente tem de importância sobre esse assunto. É um capítulo, ó, só sobre isso, sobre como o estresse, o cortisol faz mal para o nosso organismo. É de, vou te falar quantas páginas. Da 74 até a 101, tá? São quase 30 páginas falando só sobre como o cortisol é prejudicial para o nosso organismo. O que é o cortisol? O hormônio do estresse. O hormônio que o nosso cérebro libera quando a gente se sente em perigo, quando a gente sente medo, quando a gente sente raiva. É o hormônio que faz a gente gritar, que faz a gente pedir ajuda, tá? E esse hormônio, desde pequenininho, ele é muito importante para a sobrevivência de qualquer ser vivo, assim, né? Principalmente os mamíferos, na verdade. Então, vamos lá. As mulheres, de vez em quando, enviam mensagens como esta, às vezes disfarçadas em contos, às vezes em primeira pessoa, descrevendo a sua experiência de estar sozinha com o bebê dia e noite, com pouca companhia de adultos. A experiência, muitas vezes, é sombria, como testemunha a alta incidência de depressão pós-parto. Estima-se que em cada 10 novas mães, uma em cada 10 novas mães tem a depressão pós-parto. Gente, isso é super forte, né? A experiência de ter um bebê chorando, quando, né, um adulto sozinha tendo que lidar com um bebê chorando, é muitas vezes sombria, como testemunha a alta incidência de depressão pós-parto. Estima-se que uma em cada 10 novas mães tenha depressão pós-parto. Para elas, há uma sensação de energia sendo sugada, monotonia e vida cinzenta na superfície. Devastação, silêncio, ausência de vida. Podemos apenas fazer suposições sobre o modo como o bebê percebe essa ausência, como se fossem nuvens que cobrem o céu. Tem uma citação aqui de 1980. Hoje em dia, podemos ir além de fazer suposições. Lá em 1980 fizeram essa suposição, né? Há sim uma abundância de pesquisas que revelam muito sobre a experiência de bebês que vivem com mães que se sentem deprimidas ou com raiva, quase sempre porque recebem insuficiente apoio. Retiradas de suas fontes habituais de identidade e suporte, essas mulheres são estressadas. Retiradas, olha que interessante,
de suas fontes habituais de identidade, isso suporte, essas mulheres são estressadas, estão estressadas nesse momento. Gente, o que é hoje a fonte... Ai, adorei essa frase. Retirada de suas fontes habituais de identidade. O que é hoje a fonte habitual de identidade de uma mulher? Que desde pequenininha foi levada a pensar o que você vai ser quando você crescer. Não só a mulher, mas os homens também, né? Mas é que é a mulher que vive esse porpério, que é mãe, né? O que você vai ser quando você crescer? Quanto você vai lutar para ter essa identidade profissional que vai dizer quem é você no futuro, né? Que vai dizer se você é tão boa quanto os homens ou não. O quanto a gente traz essa importância tão grande para a questão profissional, para as notas na escola, para ganhar competições, para você conseguir a melhor vaga das coisas, para você, né, como se essa questão profissional fosse a única questão importante da sua vida. Eu não estou dizendo que não é, eu estou dizendo que a gente aprendeu que é única. É ela que a gente precisa focar. E acabou, né? E aí, quando a gente se torna mãe, a gente sai desse lugar de identidade. Quem sou eu? Eu não tenho essa fonte de identidade mais. Eu não tenho esse suporte. Quem que me dava suporte antes? Quem que eram minhas redes? Né? Normalmente são as relações profissionais, porque a gente passa a maior parte da nossa vida no nosso trabalho, né? Os amigos que não têm filhos antes de ter filhos, né? Que saem, tudo que a gente fazia, que tinha suporte, que tinha atividades, que nos alimentavam, que tinha... É tudo muito externo, né? E aí, quando a gente tem filhos, a gente é levado para o mundo interno. E a gente se sente completamente sem chão. A gente não conhece esse mundo interno, né? Além disso, espera-se que encontrem os recursos internos para cuidar do delicado sistema nervoso de um vulnerável recém-nascido e mantenham-o livre de estresse. E, infelizmente, quando as mães ficam tão estressadas a ponto de que se torna uma luta cuidar desses bebês, a capacidade do próprio bebê de lidar com o estresse pode ser adversamente afetada. Esse capítulo explica o que as novas e importantes pesquisas têm para nos contar quanto ao desenvolvimento da resposta ao estresse na infância e como ela pode afetar a vida emocional no futuro. Gente, o que ele está dizendo aqui, resumidamente, é que nós que hoje não conseguimos lidar com esse mundo interno, com essa emoção, com o nosso próprio estresse internamente, provavelmente não tivemos isso também lá na nossa infância, não fomos, né, acolhidos e tratados desse jeito. É um ciclo vicioso, tá? Uma geração não sabe fazer, ou a próxima geração provavelmente, né, e assim vai, porque a gente não tem esses caminhos no nosso cérebro e a gente vai entender por que é tão corrosivo, por que é tão prejudicial. Oi, Ká! Que gostoso que você tá aqui. Se você não conseguir ficar o tempo todo, que eu sei como é que fica tranquila. O cérebro estressado. Estresse é uma palavra que agora usamos tão frequentemente que parece que perdeu seu impacto. Você está me estressando, reclama adolescente em menor discordância com seus pais. Revistas oferecem testes para avaliar os níveis de estresse. A cultura popular está repleta de histórias de análise do estresse, executivos estressados, o estresse de mudar de casa. Seria fácil distinguir o conceito total como sendo psicobaboseiras exageradas. Além disso, o modo como gerenciamos o estresse está realmente no centro da nossa saúde mental. Isso merece ser levado muito a sério. Contudo, para fazê-lo, talvez fosse útil nos concentrarmos menos nos eventos que se acredita serem estressantes e entender mais os fatores internos envolvidos no enfrentamento do estresse. Olha que interessante. Para levar o estresse a sério, talvez fosse útil nos concentrarmos menos nos eventos que se acredita serem estressantes e entender mais dos fatores internos envolvidos no enfrentamento do estresse. De certo modo, o manejo do estresse é um dos extremos da regulação emocional. O estresse pode ser definido como qualquer situação que supera a nossa capacidade de enfrentamento. Olha que interessante. Estresse é qualquer situação que supera a nossa capacidade de enfrentamento. Quando a experiência se revela demasiadamente difícil e ameaça nossos mecanismos homeostáticos normais, a resposta ao estresse do corpo pode entrar em ação. Quando a experiência se revela demasiadamente difícil e ameaça nossos mecanismos homeostáticos normais, ou seja,
a questão dos hormônios que vão deixar a gente equilibrados ali de forma saudável no organismo, a resposta ao estresse do corpo pode entrar em ação. O primeiro passo é a amígdala alertar o hipotálamo de um potencial perigo. Gente, eu falei que ia tentar fazer o desenho do cérebro, né? Eu pensei nele umas 2, 3 vezes e não fiz ainda, não consegui. Eu quero muito fazer esse desenho e eu vou mostrar pra vocês depois. Bem direitinho. A amígdala, que daí manda um alerta pro hipotálamo de um potencial perigo. O hipotálamo responde a seu sinal de sofrimento desencadeando uma cascata especial de reações químicas conhecidas como respostas ao estresse, que tem 2 faces. Estresse é qualquer evento que supera a nossa capacidade de entendimento. Que legal. Aqui tá falando de enfrentamento, Rocio. Nossa capacidade de enfrentamento. Vamos lá. A primeira e mais imediata resposta ao estresse é quase instantâneo, é o quase instantâneo mecanismo de luta ou fuga, lutar ou fugir, tá? Que ativa o sistema nervoso simpático e aciona a liberação do hormônio de estresse, epinefrina, ou seja, a adrenalina, acelerando a frequência cardíaca e bombeando sangue para os músculos de modo a produzir uma ação imediata para lidar com a ameaça. Por que as crianças batem? Por que as crianças chutam? Por que as crianças se batem, mexem os braços desesperadamente? Ah, porque elas são manipuladoras, porque elas são mimadas, porque elas são exageradas, porque elas são dramáticas. Não, é porque elas estão completamente conectadas com o seu organismo, completamente conectadas com elas mesmas. Elas ainda não bloqueiam suas emoções para agradar os outros, tá? Então elas ainda estão totalmente íntegras e reagem conforme a natureza do seu organismo manda reagir. Ou seja, então vamos ver de novo. O hipotálamo responde ao seu sinal de sofrimento, desencadeando uma cascata especial de reações químicas conhecida como resposta ao estresse. Como que é a resposta ao estresse do nosso organismo? Tem 2 fases. A primeira e imediata é o quase instantâneo mecanismo de lutar ou fugir, que ativa o sistema nervoso simpático e aciona a liberação do hormônio do estresse, que é a adrenalina, epinefrina, acelerando a frequência cardíaca e bombeando sangue para os músculos de modo a produzir uma ação imediata para lidar com a ameaça. Ou seja, apareceu um perigo aqui, corre, luta ou foge nas pernas, né? O corpo, os músculos, todos precisam estar prontos para lutar ou fugir. Essa é a primeira reação imediata que o nosso cérebro manda o nosso corpo fazer. Não é porque a criança é mimada, não é porque ela é violenta, não é porque ela é agressiva, é porque o corpo dela está reagindo para sobreviver. É natural. É desenvolvimento natural do ser humano, tá? A segunda fase do mesmo processo consiste na liberação de um hormônio de estresse diferente, que é o cortisol. Então, olha que interessante. O primeiro não é o cortisol, o primeiro é a adrenalina, tá? O segundo é o cortisol. Os cientistas se referem à segunda resposta ao estresse como o eixo HHS. O hipotálamo aciona a hipófise, então HH, né? Que por sua vez aciona as glândulas suprarrenais. Então, hipotálamo, hipófise, glândulas suprarrenais, eixo HHS. Essa fase poderia ser descrita como um segundo plano. Ele leva cerca de 10 minutos para entrar em ação. Contudo, em seguida, possibilita que o corpo encontre energia extra para atender a situação desafiadora. Enquanto essa fase soa como um processo útil e simples, pode ter alguns efeitos colaterais muito indesejados se o estresse não for resolvido ou se a resposta ao estresse não estiver funcionando corretamente e a produção de cortisol continuar. Então, Rocio, o paralisar... Ai, muito legal você ficar trazendo comentários aqui, de verdade, adoro, porque daí faz sentido, né, tá aqui trocando. O paralisar é uma fase mais profunda ainda. O paralisar ele tem a ver com o cérebro reptiliano, tá? Que a gente compara com o cérebro reptiliano. Lutar ou fugir é o cérebro mamífero, que é a primeira reação. Quando... E aí talvez a gente vai entrar aqui, eu não lembro se entra aqui nessa parte. Mas quando eu tento lutar ou fugir, e eu vejo que não vai funcionar, que não adianta, eu vou pro cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano para e fala, congela para não gastar energia. Finge de morto que não tem espaço para você aqui, nem lutar, nem fugir, nem ser você. Esquece. Que é um dos lugares mais traumáticos que a gente fala. Por quê?
Porque é quando você tem certeza que você não tem espaço. Então, como que eles chegaram nessa conclusão que é muito forte, assim? Tomara que fale sobre isso aqui nessa parte, eu não lembro. Eu tô falando agora desse outro livro que eu estudo, que é O Corpo Guarda as Marcas do Trauma, que é assim... eles fizeram vários testes, né, com mamíferos, até analisando as crianças, né, lógico, depois que as coisas já tinham acontecido, ninguém faz as crianças passar por nada pra analisar, mas era assim, quando, por exemplo, fizeram um teste em cachorros, inclusive, eles davam choque nos cachorros, né, davam choque, e os cachorros tentavam fugir, e a gaiola era numa gaiola presa. E aí, depois de um certo tempo, eles pararam de tentar fugir quando eles tinham choque, eles simplesmente paralisavam. Por quê? Porque já que eu já sei, meu cérebro já registrou que não adianta eu fugir, que eu vou passar por isso, que não adianta eu lutar, que não adianta eles avançavam, fugiam, faziam de tudo, não adiantava, eles começaram o quê? Paralisar. Eles registraram que é melhor eu guardar energia para quando isso acabar eu ter energia para continuar sobrevivendo, ou para tentar manter a minha sobrevivência. Então, ele vai para o outro nível, ele desliga o nível do cérebro do mamífero de sobrevivência e vai para o nível do cérebro reptiliano, que é paralisar. Quem paralisa é o réptil, né? Que essa reação da parte do cérebro reptiliano. E aí, gente, olha que forte. Depois de um tempo, eles abriram a gaiola dos cachorros. Eles abriram a gaiola, deixaram aberta, colocaram outros cachorros juntos, deram choque em todos eles. Os cachorros que nunca tinham sofrido aquilo até paralisar, fugiam na hora. Esses cachorros viam os outros fugindo e nem tentavam fugir. Não tentavam fugir. E eles fizeram isso muitas vezes, e eles não tentavam fugir. É como se o cérebro deles já tivesse apagado esse caminho de lutar ou fugir para aquela situação. Aquela situação, ele tem que passar por ela e acabou, ele só pode congelar. Então, o que eles começaram a perceber? Que eles tinham que ensinar os cachorros a fugirem de novo. Eles tinham que ensinar os cachorros, pegar o cachorro e fazer o caminho com o cachorro. Pegar o cachorro para ir ajudando esse cérebro a construir de novo esse caminho na vida dele. Não ver o outro e falar, nossa, eu queria fazer aquilo, mas eu não consigo. Sabe que é mais ou menos hoje, se a gente pensar, né? O que a gente abre mão de nós? Simplesmente abrir mão de nós. A gente abre mão das nossas necessidades, a gente abre mão do nosso autocuidado, a gente abre mão da nossa opinião, da nossa vontade, dos nossos limites, que desde pequenininha sempre passaram por cima dos meus limites, das minhas vontades, da minha opinião. Eu não sei esse caminho. Eu vejo os outros fazendo esse caminho, eu acho lindo, eu queria muito. Eu vejo alguém sabendo se colocar sua opinião de forma respeitosa, falar, sabendo colocar os seus limites. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, mas eu não sei fazer. É exatamente a mesma situação. Quando a gente falava assim, nossa, meu pai só olhava pra mim e eu já parava na hora, nem me mexia. Minha mãe só olhava pra mim e eu já parava na hora, nem me mexia. O que é isso? É o nosso cérebro registrando que paralisa. Nem adianta você falar, nem adianta você argumentar, não adianta você... Por mais que seu corpo esteja morrendo de vontade de explorar, de fazer, de subir, de mexer, que é natural do desenvolvimento da criança... Paralisa, cala suas necessidades, porque você já aprendeu que é melhor. Porque, né, você vai apanhar, você vai e assim vai, tá? Então, é uma reação, mas o paralisar é uma reação muito mais profunda, assim, muito mais marcante, muito mais triste, né, se a gente for pensar. É muito forte. Oi, Mela, você tá aqui, que gostoso. É muito forte, Mela. Quando eu comecei a estudar isso nesse Corpo Guarda as Marcas, meu Deus, como isso ficou gritando dentro de mim, assim. Porque a nossa educação e a educação da grande maioria das pessoas que eram crianças educadas paravam com o simples olhar dos pais, né? Então, assim, eu fico pensando o quanto que a gente sofreu, o quanto que a gente teve que levar choques para não conhecer mais o caminho de tentar ser quem você é, de tentar mostrar suas emoções, de poder mostrar suas emoções, de tentar mostrar suas necessidades, o quanto que, né, isso foi ficando registrado no nosso cérebro a ponto da gente não saber mais fazer esse caminho, né, da gente não saber mais ser quem a gente é, a partir das nossas necessidades internas, né, a gente tá sempre levando... A Rocio, lá vem a Alce trazer esses incômodos de conhecimento. Nem falhas. Rocio, a ignorância é uma bênção, né? Nossa senhora, não, mentira. Ela é uma bênção pra quem, né? É isso, assim. A sabedoria incomoda, né? Os conhecimentos levam a gente pra um lugar de desconforto, mas que nos possibilita mudar, transformar, né? Então, vamos lá. Então, enquanto essa fase ou com um processo útil e simples, ou seja, gente, é como se fosse assim, ó.
libera adrenalina pra gente lutar, fugir, parará. Depois vem o cortisol pra ajudar a equilibrar tudo isso, tá? Equilibrar a adrenalina, equilibrar tudo isso. Então o cortisol, ele vem como uma fase pra finalizar a situação de perigo. Ele vai dar energia total pra gente conseguir finalizar o que precisa ser finalizado ali, tá? Acontece que pode ter alguns efeitos colaterais muito indesejados se o estresse não for resolvido ou se a resposta ao estresse não estiver funcionando corretamente e a produção de cortisol continuar. Ou seja, gente, deixar o bebê chorando no berço 1, 2, 3, 4 dias até ele aprender que não precisa chorar mais. O que ele está registrando, gente? O que ele está aprendendo? Nos últimos anos, os cientistas fizeram muitas descobertas sobre o cortisol, de modo que se tornou uma peça-chave em nossas vidas emocionais. Descobriu-se que é possível medir o cortisol na saliva, com praticamente a mesma precisão de um exame de sangue. Essa foi uma descoberta maravilhosa para os pesquisadores. É muito mais fácil coletar amostras de saliva ao longo de todo o dia do que amostras de sangue. Como resultado, realizaram-se muitos novos estudos sobre o estresse, com a análise do que causa o estresse e do quão ativa está a resposta ao estresse de um indivíduo. Esses estudos reforçam a importância das respostas bioquímicas em nossas vidas emocionais. Todos os dias de nossas vidas, nossa bioquímica interna está fluindo de nossa consciência. Todos os tipos de respostas emocionais e fisiológicas estão ocorrendo automaticamente. Ondas de hormônios vêm e vão ao longo do dia, ajustando e respondendo a eventos externos ao corpo ou internos. Vou ler de novo. Ondas de hormônios vêm e vão ao longo do dia, ajustando e respondendo a eventos externos ao corpo ou internos. Elas estão envolvidas nos ritmos diários de dormir e despertar, processar alimentos e manter-se aquecido, principalmente sob o controle do hipotálamo na área límbica central do cérebro. Essas substâncias químicas definem a expressão dos genes. Olha que interessante isso, gente. Essas substâncias químicas definem a expressão dos genes, mudando o comportamento de um modo que se espera que ajudará o organismo a manter-se em bom estado. A serotonina... Oi, Isa! A serotonina nos ajuda a regular os humores... Vamos lá. A serotonina nos ajuda a regular os humores e a acalmar aflições. A neuroepinefrina a estar alerta, a adrenalina. Enquanto o cortisol geralmente se eleva no início da manhã para ajudar a produzir energia para o dia e cai a níveis baixos no final da tarde. Esses fluxos rítmicos da química interna são importantes para os humores diários. Eles conferem qualidades específicas às experiências. Candace Pert sugere que esses compostos bioquímicos do corpo sejam uma espécie de vocabulário emocional inconsciente, particularmente porque raras vezes atuam sozinhos, mas se combinam entre si nas decisões. Quando se tenta traduzir esses eventos do corpo em palavras reais, podemos estar tentando descrever o complexo coquetel químico do momento atual. Gente, por que ela está contando tudo isso pra gente? Pra gente entender que é esse equilíbrio de hormônios. Libera esse no começo do dia, libera esse no final do dia, controla esse. Um acontece para controlar o outro. Todo esse equilíbrio que vai conduzindo o bom funcionamento do nosso organismo e despertando, ativando ou desativando genes. Lembra que a gente fala, isso é genético. Já se sabe que sim, existe uma gama de coisas, né? Quase tudo que nós temos vem de uma genética, mas que existe a epigenética, que é qual gene eu vou ativar ou não no meu organismo. Então, várias pessoas da minha família tiveram câncer, provavelmente eu vou ter. Pode ser que não. Pode ser que você não tenha. Por quê? Porque ele está na sua genética, mas a sua vida vai ativar ou não vai ativar esse gene. Então, tudo que a gente vive, desde o momento que a gente nasce, está nos conduzindo para essa organização do nosso organismo é ótimo, mas do nosso corpo, do nosso organismo, como a gente vai funcionar, como a gente não vai funcionar, o que é equilíbrio, o que é desequilíbrio. E se a gente não fizesse, se a gente não estragasse, seria perfeito, tá? Se a gente tivesse sempre uma alimentação perfeita, se a gente tivesse sempre um dia a dia perfeito, o que não é possível, lógico. Mas pra gente ir entendendo que quando a gente vai tomando consciência, a gente vai assumindo a responsabilidade. Isso eu já sei, então isso eu posso cuidar, isso eu já sei. E a grande maioria de nós não sabe, e nossos pais não sabiam, e nossos avós não sabiam, e assim vai. Então a gente não pode ficar culpando os nossos pais pela educação que eles nos deram. Mas a gente precisa assumir a responsabilidade de agora olhar pra isso,
fazer o que a gente pode fazer por nós, porque nós agora somos os adultos responsáveis por nós mesmos, não são mais nossos pais, e somos responsáveis pelos nossos filhos. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente precisa assumir a responsabilidade de colocar em prática, né? Então, o que ela tá contando pra gente é isso, é que é tudo muito perfeito, orquestrado, e tudo funciona redondinho se a gente não interferir, né, de forma negativa. Os principais sistemas do corpo estão ligados por essa informação neurobiológica, a inteligência química. No entanto, a compreensão científica desses compostos bioquímicos se desenvolveu há relativamente pouco tempo. Nos anos de 1950, mais ou menos, ao mesmo tempo em que Watson e Crick estavam quebrando o código genético ao desvendar a estrutura química do DNA, outros pesquisadores estavam começando a identificar a estrutura química de hormônios, como a insulina. Em 1970, a ação de neurotransmissores, substâncias químicas produzidas dentro do corpo que têm seus principais efeitos no cérebro, foi finalmente determinada e reconhecida. 1970, gente, quanto tempo demora para uma informação onde lá na área científica é descoberta chegar até a população? Quanto tempo, gente? Esses dias eu tava conversando com meu cunhado, ele falou assim, você tava lendo um livro, sabe por quanto tempo a gente acreditou que os homens tinham mais dentes do que as mulheres? Por 1000 anos a gente acreditou nisso. A partir do momento em que chegou essa informação de que o homem tinha mais dentes do que as mulheres, demorou 1000 anos pra gente tirar essa informação da cultura popular. Gente, 1000 anos, era só abrir a boca e contar. Mas a informação chegou na população de uma forma de um conhecimento. Depois de 1000 anos saiu da população esse conhecimento, como se fosse uma verdade cultural. Então, a gente vai entendendo porque que é tão difícil para nós que estamos estudando aceitar que a gente precisa acolher uma birra, que a gente precisa acolher um choro, que a gente precisa acolher os nossos filhos à noite para dormir, que a gente não precisa ensiná-los a dormir sozinho, que a gente não precisa ensiná-los a ser independentes desde pequenininho, que a gente não precisa... Ai, Elcio, mas é que eu não consigo. Claro que você não consegue. Você tem no seu cérebro um registro de que isso é errado. Você tem no seu cérebro um registro de que não dá pra ficar abraçado ali à noite, que incomoda. Nunca você teve no seu cérebro um registro de acolhimento, de colo, de... É óbvio que a gente vai precisar desconstruir muita coisa pra daqui a um tempo, que se Deus quiser não vai ser 1000 anos, a gente conseguir trazer... Lógico que não vai ser, né? Porque antes não tinha internet, não tinha como as informações virem tão rápido a tanta gente. Mas para a gente conseguir trazer essa nova educação baseada em ciência, em fatos, em coisas que mostram que é o respeito, é a amorosidade. Na dúvida, gente, vai pela amorosidade. Por que o afeto é importante? Na dúvida, será que eu deixo ele dormir comigo? Não. O que o amor diria? Sim, então deixa. Será que eu tenho que acolher ou será que eu tenho que ser firme e gerar? O que o amor? Qual que é o caminho do amor? É gelar ou é acolher? Acolhe. Sabe? É muito mais fácil a gente depois trazer informações cognitivas, etc., conceitos, do que tentar fazer o cérebro registrar que ele é importante, que eu preciso respeitar, que eu preciso respeitar os limites do outro, tá? Então, assim, não sei nem porque eu entrei nisso de novo, mas, por causa do tempo das informações. Então, aqui, em 1970 começaram a entender sobre esses hormônios. Faz muito pouco tempo. Né? Quer dizer, já faz um tempo, mas muito pouco tempo para chegar em todo mundo. Então a gente precisa que essas informações cheguem em muita gente. Quem tá aqui já começa a compartilhar essa live, porque, sério, é a minha missão de vida hoje, e eu acho que todo mundo que entra nesse conteúdo sabe o quanto isso é importante, né? Que é mãe e pai, que quer que seus filhos também vivam numa sociedade muito mais amorosa, mais justa, mais equilibrada, que vá na casa dos amigos, eu tenho a certeza que ele vai ser tratado com respeito por esses pais, esses amigos, por esses amigos, e assim vai. Vamos lá, que eu fiquei empolgada. Gradualmente, mais desses compostos bioquímicos, alguns com efeitos mais gerais sobre o corpo, começaram a ser identificados. Até o momento, foram identificados bem mais do que 100 neuropeptídeos e neurotransmissores. O seu processo de identificação está em ritmo acelerado, com a mais recente descoberta dos endocannabinoides. Como o cérebro desempenha um papel importante em monitorar experiências e orquestrar respostas a elas, muitos compostos bioquímicos se concentram aqui, em particular no córtex pré-frontal e nos sistemas do subcórtex envolvidos na emoção. Olha, gente, Isa, eu tinha acabado de falar que eu vou fazer que eu não consegui fazer o desenho do cérebro, mas eu vou fazer. No livro tem um desenho aqui explicando como tudo funciona, tá? Vamos continuar aqui. O divórcio de Bill.
É de comum acordo que um dos principais fatores de estresse é o divórcio. Quando Bill, um íntegro homem de meia idade, com uma inteligência sofisticada e modos agradáveis, chegou a mim pela primeira vez, lutou para não chorar. Ele me contou a sua situação. Carolina e Bill foram um casal muito invejado por 20 anos. Atraentes e sociáveis, suas festas eram lendárias. Sempre pareceram mutuamente o corpo guarda a marca. Não, eu mostrei um livro e falei outro. Porque o amor é importante. Tá? Esse aqui é o livro que a gente está estudando, da Suguerra. Tem todos os... Esse é o 12º encontro, tá? Tem todos os estudos no meu YouTube, é o Sônia Andrade Oficial. Entre lá, tá tudo direitinho numa playlist lá. Eu explico quem é a Suguerra, eu explico sobre o livro, mas é neurociência pura isso aqui, tá? Ele me contou a sua situação. Carolina e Bill foram um casal muito invejado por 20 anos. Atraentes e sociáveis, suas festas eram lendárias. Sempre pareceram mutuamente apoiadores e ambos construíram carreiras brilhantes em diferentes áreas do jornalismo. Mas, de repente, chocaram seus amigos e colegas separando-se. Descobriu-se que Carolina vinha tendo um caso com um homem mais jovem há vários meses. Bill buscou psicoterapia para tentar gerenciar seus complicados sentimentos. Ele revelou que, na verdade, não se sentia próximo a Caroline há anos. Ele achava que ela só falava de trabalho e que nunca era capaz de fazê-la lidar com os pequenos conflitos que surgiam entre eles. Ela lhe dizia o quanto o amava e tranquilizava-o de que tudo estava bem, mas ele nunca sentia que suas preocupações tinham sido abordadas. Ele se sentia seduzido por sua simpatia. No entanto, descobrir o caso foi um choque terrível para Bill e fez ele se sentir fisicamente doente. Ele sempre acreditou que Carolina era uma pessoa confiável e sensível, que sempre agia de modo responsável. Ele não conseguia lidar com essa mudança em sua percepção a respeito dela. Pior ainda, ela tinha se apaixonado loucamente por alguém que ele desprezava, um sedutor que vivia de herança, que jogava e fazia festa e tinha 5 filhos com esposas diferentes. Bill estava sofrendo de um dos piores estresses conhecidos aos seres humanos, a perda de uma relação de apego. Gente, nós estamos lendo aqui o livro O Corpo Guarda as Marcas. Não! Ai, meu Deus. Porque o amor é importante, né? Como afeta o molde do cérebro do bebê. E agora ela tá contando um caso, porque a gente tá estudando sobre o estresse. E ela vai dizer agora sobre o estresse nos adultos também. Então ele estava sofrendo um dos piores estresses conhecidos nos seres humanos. Vamos prestando atenção nessas coisas, gente. A perda de uma relação de apego. Aonde começam as relações de apego? Como a gente constrói a qualidade das nossas relações de apego com nosso pai, com a nossa mãe. Ele estava sofrendo. Tinha dificuldade para dormir e não tinha vontade de comer. Ele não sabia o que fazer. Em um minuto estava pensando no que fazer para trazer Carolina de volta. E no seguinte estava sonhando em incendiar o apartamento da amante com ela dentro. Ainda assim, como frequentemente acontece, Carolina e Bill não estavam controlando muito bem os sentimentos um do outro. Ele estava desesperadamente com medo de ficar sozinho, medo de nunca mais ser amado novamente e de ficar sem ninguém. Não se sentia mais seguro. O interior do corpo de Bill. Vamos olhar agora para dentro do corpo dele o que estava acontecendo nessa situação. A incerteza e o medo da situação de Bill desencadearam uma resposta ao estresse por meio de sua amígdala. Seu hipotálamo está fazendo hora extra, lutando para manter seus sistemas em equilíbrio. Ele enviou uma mensagem para fornecer energia para Bill, para atender a essa crise em sua vida por meio da produção extra de cortisol. Essa mensagem vai em etapas. Primeiro na forma de hormônio liberador da corticotrofina, HLC, a hipófise, que por sua vez produz hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, que então induz as glândulas suprarrenais a produzir cortisol. Assim que o nível de cortisol no corpo de Bill sobe, ele começa a se comunicar com toda a ampla gama de seus sistemas corporais. O cortisol freia o sistema imunológico, a capacidade de aprender e de relaxar. Por que crianças que sofrem em casa, que não se sentem amadas, que não se sentem importantes, que não se sentem vistas, que não se sentem ouvidas, que não têm colo, que não têm acolhimento, têm dificuldade de aprendizagem? Oi, mamãe! Por quê? O cortisol freia o sistema imunológico, a capacidade de aprender e de relaxar. Na verdade, o cortisol está tendo uma conversa interna com os outros sistemas corporais, mais ou menos assim. Cortisol fala: pessoal, parem o que vocês estão fazendo. Isso é uma emergência. Não percam tempo resolvendo problemas. Não percam tempo aprendendo ou fazendo novas conexões. Não relaxem. Quero toda a sua atenção nesse problema. Isso é útil a curto prazo.
O cortisol quebra gorduras e proteínas para produzir energia extra e coloca outros sistemas em espera temporariamente. Quando a situação é resolvida, o cortisol é gradualmente reabsorvido por seus receptores ou dispersado por enzimas, e o corpo volta ao normal. Acordei à noite. Minha mãe não tá aqui. Meu Deus, perigo. O cortisol fala, pessoal, parem tudo. Perigo. Vamos chamar esse cuidador. E começa a ver chorar. A mãe acorda, vem, acolhe, tá com ele, etc. Ufa, tô seguro de novo, tô bem, tô tranquilo. Ai, tranquilo, ok. Aí volta tudo normal. É dispersado por enzimas, é absorvido por seus receptores, etc. Assim, ok. O corpo volta ao normal. Agora vamos ver o que acontece quando não tem esse acolhimento, quando esse estresse não é resolvido. Contudo, se o estresse persistir e altos níveis de cortisol permanecerem no corpo durante um período prolongado de tempo, ele pode começar a ter efeito prejudicial sobre outras partes do corpo. Pode afetar os linfócitos do sistema imunológico, tornando-os menos responsivos ou até mesmo matando-os e interrompendo a formação de novos linfócitos. Isso tem uma citação de 1997. No cérebro, ele pode afetar particularmente o hipocampo. Embora inicialmente o cortisol tenha uma função útil em uma emergência, ativando um comportamento defensivo, como o congelamento do movimento do corpo, que é coordenado pelo hipocampo, é menos útil conforme o tempo passa. E se o nível de cortisol permanecer elevado, os receptores para o cortisol podem fechar e tornar o hipocampo menos sensível ao cortisol e menos capaz de fornecer um importante feedback para o hipotálamo para informá-lo quando parar de produzir essa substância. Ou seja, quantos e quantos de nós já tem um padrão de produção de cortisol elevado como padrão do corpo? A gente não sabe mais não produzir essa substância. Desde pequenininho, as crianças estavam o tempo todo hipervigilantes, com medo, minha mãe vai chegar, minha mãe vai descobrir, se minha mãe soubesse, meu pai aparecer, o que vai acontecer aqui? Ai, meu Deus, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, meu corpo quer fazer, mas eu não posso fazer. Tá o tempo todo nesse estresse, o tempo todo nesse estresse, o tempo todo é perigoso aqui, eu não posso seguir meus impulsos, eu não posso ser quem eu sou, eu não posso mostrar minhas emoções. O tempo todo em perigo, o cérebro entendendo que ele tinha que ficar o tempo todo alerta, ativo, né? Nessa educação tradicional que é que a criança se comporte do jeito adequado o tempo todo, a criança tem que ficar hiperativa, hiperalerta, hipervigilante. Chega num lugar que o corpo não sabe mais não produzir cortisol. E aí temos hoje essa sociedade super ligada no 220, que não sabe simplesmente parar e ficar parado. Tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo, tem que fazer isso, tem que fazer... Ou pessoas que acham que o tempo todo alguém quer ferrar com elas, que não, isso aí deve ter alguma coisa errada, que tá sempre o tempo todo desconfiado, o tempo todo alerta. Temos um novo padrão no nosso corpo de produção de cortisol. Se o nível de cortisol permanecer elevado, os receptores para o cortisol podem fechar e tornar o hipocampo menos sensível ao cortisol e menos capaz de fornecer um importante feedback para o hipotálamo para informá-lo quando parar de produzir essa substância. Normalmente, o hipocampo informa o hipotálamo de que um determinado nível foi alcançado e que não é necessário mais cortisol. O hipocampo diz: estou cheio dessa substância, por favor, pare de bombeá-la, tenho cortisol suficiente. Sem esse feedback, a resposta ao estresse pode ficar presa na posição ligada. Vão identificando se vocês têm alguma criança assim já, ou adultos assim, estressados, o tempo todo preocupados, o tempo todo ligados, ou não só estressados, mas o tempo todo ligado nos 220, o tempo todo ativo, o tempo todo alerta, o tempo todo pensando, o tempo todo... Tá? Sem esse feedback, a resposta ao estresse pode ficar presa na posição ligada. Isso pode ser um problema para o hipocampo, porque se o cortisol persistir, pode, na verdade, danificar o hipocampo. O efeito do excesso de cortisol pode ser deixar uma quantidade excessiva de glutamato chegar ao hipocampo, iniciando um processo de perda de neurônios. Por fim, o hipocampo pode começar a sofrer danos. Se o estresse se prolongar por um período muito longo, bio pode começar a ficar esquecido, já porque o hipocampo é essencial para a aprendizagem e a memória. Como diz o ditado, o estresse emburrece. Tem várias citações aqui. A amígdala recebe uma excitação com todo esse cortisol. Ela se torna mais e mais acelerada e excitada pelo cortisol e continua liberando neuropinefrina, que desencadeia ainda mais a produção de cortisol.
Na verdade, a amígdala é uma criança muito excitada com reações um tanto primitivas. A amígdala diz: essa situação está horrível, devo me lembrar disso. Da próxima vez que vir alguém mentindo para mim, como Caroline fez com Bill, estarei lá sem hesitar. Somente o córtex pré-frontal medial, particularmente o cingulado anterior, tem a capacidade de controlar e substituir a amígdala. Tem uma citação. Mas quanto mais prolongado for o estresse, mais neurotransmissores que acionam o córtex pré-frontal são afetados. Os níveis de dopamina e serotonina de lá caem e as células podem, por fim, também começar a morrer. Estresse tóxico, gente, começa desde a infância. Cansado, o córtex pré-frontal diz: simplesmente não consigo lidar com esses sistemas. Eles estão muito agitados, não consigo pará-los, simplesmente não tenho força. É melhor eu ficar longe de pessoas, não consigo lidar com elas agora. E a gente vai criando crenças e padrões na nossa vida. Se esses são os efeitos do estresse sobre o cérebro adulto de Bill, considere o impacto que o estresse pode ter sobre um cérebro em desenvolvimento. Como o estresse afetaria o hipocampo, o córtex pré-frontal e a resposta ao estresse em um bebê? Assim como o cérebro é personalizado pela experiência local e cultura específica do indivíduo, os seus sistemas bioquímicos também são, incluindo a resposta ao estresse. Como um carro ou uma casa, cada indivíduo é um sistema com características básicas em comum com outros organismos específicos, mas também com a sua própria história e peculiaridades. Assim como a minha casa tem um encanamento ruim e uma tendência a vazar, o indivíduo pode também ter muitas dessas tendências. Ter uma bexiga mais fraca ou mais forte do que os dos outros, reagir a menor dificuldade com grande ansiedade ou levar a vida com confiança. Temos a tendência de pensar nessas diferenças humanas como sendo genéticas. Não é fácil abandonar a ideia mecânica do corpo como algo que se desenvolve como um relógio controlado por programas genéticos, particularmente em se tratando de nossas respostas fisiológicas que parecem ser tão automáticas. Não estamos acostumados a pensar nelas como sendo influenciadas socialmente, sobretudo pela qualidade dos nossos primeiros relacionamentos, o que pode parecer uma noção pouco consistente e não científica. A gente fala sobre isso com as pessoas, gente. Eu falo sobre isso com as pessoas. Vocês não têm noção o tanto de mensagem que eu recebo aqui. Recebo vários haters me xingando, falando que eu sou idiota. Sério, acontece. Hoje em dia eu já não me abalo tanto, mas eu sempre me abalei bastante. A gente não consegue entender, porque pra gente é tão óbvio pensar que não tem nada a ver. Lembra? Os homens... Acreditava-se que os homens tinham mais dente que as mulheres durante 1000 anos. Era só ir lá e contar, gente. É a mesma coisa aqui. É só vir aqui e pegar informação científica. A gente não vai atrás. Não estamos acostumados a pensar nas coisas do nosso corpo, das coisas fisiológicas, etc., como sendo influenciadas socialmente, sobretudo pela qualidade dos nossos primeiros relacionamentos, o que pode parecer uma noção pouco consistente e não científica. Contudo, a imagem que emerge na ciência moderna é de que os genes nos fornecem matérias-primas para a mente e que cada um de nós vem com ingredientes ligeiramente diferentes. Mas o cozimento, particularmente na infância, é o que importa. Mesmo quando os genes são identificados e ligados a várias dificuldades humanas, demonstra-se repetidamente que as ligações são necessárias, mas não suficientes. Em outras palavras, pode haver uma predisposição genética para depressão, esquizofrenia, obesidade e outras doenças, ainda que seja impossível dizer que esses genes causem um mau funcionamento. A maior parte dos genes é expressa em resposta a causas ambientais e em combinação entre si. No início da vida, o ambiente é representado principalmente pelos seres humanos que cuidam de nós. Eu acabei de postar hoje de manhã um tweet. Eu vou parar aqui, tá, gente? Que já são 10h24. Ai, que dó, tá tão legal, né? Tão lindo esse livro, meu Deus, tão importante. Acabei de postar hoje um tweet que falava isso. Nós, gente, somos o mundo dos nossos filhos. Quando eles nascem, até os 7 anos principalmente. Nós somos o mundo deles. Nós vamos registrar para eles o que é o mundo lá fora. O que eles viverem nesse mundo dentro de casa é o que eles vão acreditar que é o mundo lá fora. E é o que eles vão se preparar para esse mundo lá fora. Eles precisam se preparar para esse mundo lá fora cheio de estresse, cheio de cortisol, cheio de adrenalina, cheio de hipervigilância, cheio de cuidado, atenção e cheio de... Ai, meu Deus, eu não tenho como ter meus limites respeitados, então eu me preparo para um mundo onde eu não vou ter meus limites respeitados e tá tudo bem. Esse é o mundo, fazer o quê?
né? Eu não vou ter minha vontade ouvida, tá tudo bem, esse é o mundo, fazer o quê? Eu vou ser agredido mesmo, as pessoas vão me bater, as pessoas vão me violentar, as pessoas vão me desrespeitar, as pessoas não vão me considerar, e tá tudo bem fazer o quê? Esse é o mundo que a gente vai ensinando para os nossos filhos. Quando eles nascem, nós somos o mundo. E o que a gente oferece para eles nesse mundo vai determinar não só as suas crenças sobre o mundo, mas o seu corpo. É bioquímico. É totalmente bioquímico. Eu me vejo numa situação de estresse. Vamos lá. Desde bebezinho. Bebezinho nasce, nós somos mamíferos de colo. O bebezinho nasce, precisa de colo, precisa de contato, corpo a corpo. É o nosso corpo, o nosso batimento cardíaco, a nossa temperatura, a nossa respiração. É isso que vai determinar o melhor ambiente para ele continuar se desenvolvendo neurologicamente, fisicamente, etc. Aí vem uma sociedade e diz, não fica com ele no colo. Porque ele vai se tornar muito dependente de você. Você não vai poder voltar a trabalhar, você não vai poder voltar a ter sua profissão, você não vai poder fazer o que você quer, você não vai poder dormir, você não vai... Foco no adulto, nas necessidades do adulto, que não tiveram elas atendidas quando era bebezinho. Então eles estão realmente hipervigilantes, acreditando que eles precisam lutar por tudo, por eles mesmos, porque senão o mundo vai engolir eles, porque eles trazem isso desde lá do passado. E aí esquece esse bebezinho que precisa desse colo. Ok, o bebezinho, o cérebro dele percebe que ele não tá tendo o que ele precisa e ele chora. Quando ele chora, acontece tudo isso que a gente leu aqui. É esse organismo, esse cérebro dizendo perigo. Primeiro vem o sistema simpático, libera adrenalina para ele poder gritar, para ele poder se mexer, para ele poder pedir ajuda. Olha, pode vir um predador, eu não tô me sentindo bem, eu não tô seguro, eu não tô podendo me desenvolver tranquilamente. Eu preciso gastar toda a energia que eu estaria me desenvolvendo tranquilamente se eu estivesse no colo da minha mãe, sentindo o cheirinho dela, com o batimento cardíaco dela, regulando o meu batimento cardíaco, regulando minha temperatura. Meu cérebro simplesmente se focaria em desenvolver-se. Só, não, agora eu preciso gastar essa energia pra sobreviver. Esquece o desenvolvimento, foca em sobreviver. Grita, né, chora, esperneia, tem desconforto, perigo. O cérebro não sabe o que é, porque a parte que pensa não tá pronta. É só instinto. E aí o que acontece? Ele chora, ele libera tudo isso. E aí nós, adultos, temos a capacidade de ir até ele, acolhê-lo e, de novo, autorregular esse organismo e dizer, tá tudo bem. Inclusive o seu cérebro tá funcionando bem, ó. Você é perfeito. Ai, meu Deus, tá chorando de novo. Eu só pus você aqui no berço. A mãe só tinha que fazer tal coisa. Pelo amor de Deus, a mãe também tem que cuidar da mamãe. Ai, Alce, mas você precisa entender a situação das mulheres. Claro que eu entendo, eu tenho 3 filhos. Né? Agora, como que nós, mulheres, podemos... A gente não pode esperar as mães se curarem para começar os filhos serem saudáveis e terem sua educação respeitada, etc. As coisas precisam acontecer ao mesmo tempo, gente. A gente precisa correr atrás disso. Como que eu vou olhar pra minha cura, como que eu vou olhar pra minha rede de apoio, como que eu vou olhar pro meu autocuidado, como que eu vou... Nossa, mas é impossível, eu tenho uma casa pra limpar. Por que eu tenho uma casa pra limpar? Você não tem alguém que possa te ajudar? Ah, não tenho. Será que você não tem? Ou será que você aprendeu que você tem que fazer tudo sozinha, você tem essa crença de que não tem ninguém por você, de que o mundo é assim mesmo, de que infelizmente... Gente, existem, né? Ah, minha vizinha teve neném, eu vou lá ajudar ela, porque quando eu tiver neném ela vai vir me ajudar. É preciso uma vila para criar uma criança de uma forma saudável. Nós precisamos desconstruir essa crença dessa individualidade absoluta, individualismo absoluto. Para você ser uma pessoa, né, realmente capaz, você tem que aprender a fazer tudo sozinho, você tem que dar conta, você não tem que. Né? É isso que a gente vai precisando desconstruir. Essas crenças tão individualistas, tão absurdas, né? Que a gente vai aprendendo desde pequenininho, porque se eu fui deixado no berço chorando com uma semana de vida, um dia de vida para aprender que eu tenho que me virar sozinho, meu cérebro foi criando essas crenças de estresse. Não só crenças, gente, é bioquímica, esses caminhos bioquímicos de como funciona o mundo, de como funciona a vida, de como tem que funcionar meu organismo, de quanto eu tenho que lutar para sobreviver sozinho a vida toda. Porque eu não tive essa base social bem construída, de relações saudáveis, nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros para todos podermos ser íntegros e completos individualmente. Para eu poder ser íntegra, completa, saudável individualmente, a minha individualidade ser completa, eu preciso dos outros, para que um apoie o outro no que pode ser coletivo e eu continuar sendo minha individualidade.
né? Cuidar de mim, ter tempo para cuidar de mim, eu preciso talvez do meu marido que vá cuidar da casa, e aí quando ele estiver cuidando dele, vai ter, sei lá, enquanto eu tô no meu puerpério, que eu devia estar lá só para o meu bebê, vai ter a mãe dele, vai ter uma vizinha, vai ter uma amiga, vai ter a minha mãe, quem que vai estar ali para fazer a outra parte? Então, a mãe cuida da cria, o pai ou essa pessoa de suporte cuida da mãe. E essa pessoa que não está conectada emocionalmente, fisiologicamente, energeticamente com esse bebê, pode ir para o mundo lá fora, buscar o seu apoio para voltar saudável e continuar cuidando da mãe, que continua cuidando da cria durante o tempo que for necessário. Por que eu tô falando tudo isso de novo? Porque é lindo pensar, gente, que é cientificamente comprovado a importância, a necessidade de rede de apoio, a importância, a necessidade do autocuidado materno e a importância, a necessidade da regulação emocional da criança. Não faz sentido nenhum, racionalmente falando, cientificamente falando, bioquimicamente falando, fisiologicamente falando, deixar um bebê chorar, deixar uma criança estressada, gritar com uma criança, bater numa criança, obrigar uma criança a ter um comportamento, desrespeitar uma criança de qualquer forma. Se a gente grita um com o outro adulto, a gente acha que é desrespeito, mas se a gente grita com uma criança, a gente acha que é necessário. Não existe nenhuma justificativa para sermos grosseiros, desrespeitosos e agressivos na infância. A gente só cria uma sociedade grosseira e desrespeitosa no futuro. Tá, gente? Eu amo esse conteúdo da neurociência que explica bioquimicamente, por mais que eu tenha muita dificuldade de guardar os nomes técnicos de cada parte do cérebro, etc. E por isso eu vou fazer o desenho, Isa. Eu acho que isso traz pra gente muita segurança, pra gente lutando contra os nossos automatismos, a gente olhando pra nossa criança interior e reconstruindo, assumindo a responsabilidade de cuidar dessa infância, de cuidar dessa criança de novo, que não é mais responsabilidade dos nossos pais, eles fizeram o que eles podiam ter feito. Agora nós precisamos assumir essa responsabilidade, tá? De cuidar de nós, de olhar pra tudo isso que foi construído, que a gente construiu no nosso cérebro enquanto caminhos, de possibilidades, etc. E ressignificar, reconstruir. E é o caminho árduo? Claro que é, porque ele já tá todo construído, né? Vai precisar de muito esforço, muita dedicação, mas vale a pena, tá, gente? Que bom, assim, eu também amei essa parte, ainda tem bastante coisa desse capítulo, acho que a gente vai poder aproveitar bastante aí. Muita gente me pede, Alce, você tem algum artigo que fale sobre como é importante não deixar a criança chorar? Você tem algum artigo que fale por que a cama compartilhada é positiva e não negativa? Você tem algum artigo que fale por que a gente não tem que ensinar o bebê a dormir sozinho? Gente, eu não tenho um artigo, tá? Então, assim, procurem informações, tem livros. Aqui cita várias pesquisas, vários artigos, vão atrás, mas é um complementando o outro que a gente vai chegando em tudo isso. Daqui a pouco, se Deus quiser, logo, essa informação vai estar cada vez em mais lares e cada vez em mais famílias. A nossa geração vai desconstruir isso tudo e vai conseguir fazer com que os nossos filhos possam ser pais mais responsivos, mais assertivos, né, com mais qualidade. E aí, quem sabe, os nossos netos vão ter esse cérebro aqui mais equilibrado, essa saúde, né, fisiológica, emocional, etc., muito mais equilibrado do que nós ainda veremos uma sociedade mais amorosa se a gente fizer a nossa parte. Nós, enquanto avós, ainda veremos uma sociedade mais equilibrada para os nossos netos e mais saudáveis. Eu tenho muita fé nisso. Me ajudem a chegar nessas famílias, me ajudem a chegar em cada vez mais pessoas, para que a gente realmente possa fazer essa transformação para os nossos filhos, para os nossos netos, e assim vai. Oi, Fran! Tá bom? Dúvidas, me escrevam, eu sempre respondo, às vezes não na hora, às vezes demora uma semana para responder, mas eu respondo, tá? Me escrevam e a gente vai conversando, contem comigo, comprem um livro que não comprou, ou continuem assistindo aqui comigo, não tem problema nenhum. Lembrem-se, lá no YouTube, a Sônia Andrade Oficial, tem todas as aulas bem certinhas, salvas lá, para vocês poderem assistir também e colocar tudo em dia, tá bom? Beijo, até mais, e obrigada por estarem até aqui, obrigada por estarem aqui comigo nesse estudo. Beijão.